Está começando mais um programa da Igreja Evangélica da Paz. E no programa de hoje nós vamos ter o estudo bíblico com o pastor Natanael Rinaldi Filho e teremos também o louvor ao nosso Deus. Mas antes eu gostaria de orar com você pedindo a Deus a bênção sobre este programa. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos a Tua bênção sobre toda esta programação. A Tua palavra que aqui vai ser anunciada, que ela encontre, Senhor, corações dispostos, corações abertos para recebê-la neste dia. Abençoa aqueles que nos assistem agora, abençoa o lar, abençoa a família, Senhor, que seja o dia da salvação, que seja o dia da libertação, que seja o dia, Senhor, do milagre na vida daqueles que nos assistem agora. Em nome do Senhor Jesus, pedimos e já agradecemos. Amém. Eu gostaria aqui de, inicialmente, fazer uma breve meditação com você na palavra de Deus. Você tem aí uma Bíblia próxima a você? Está escrito aqui o salmista dizendo que escondeu a palavra de Deus no coração para ele não pecar contra o Senhor. Então vamos juntos meditar na palavra de Deus e você pode acompanhar aí com a sua Bíblia. Isaías, capítulo 40, nós vamos ler a partir do verso 25. Isaías 40, a partir do verso 25. Diz assim a palavra do Senhor: A quem, pois, me fareis semelhante, para que lhe seja semelhante, diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder. Nenhuma faltará. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Até aqui, eu tenho lido Isaías 40, do verso 25 ao verso 31. Deus tem uma contenda com o seu povo. Mais uma vez, a Bíblia aqui nos mostra que o Senhor Deus estava contendendo com o seu povo Israel. Por quê? Porque, mais uma vez, o seu povo tinha virado as costas para o seu Deus. Mais uma vez, tinha negligenciado as ordenanças dadas por Deus. E nesse texto aqui, nós começamos pelo verso 25, que ele diz, quem é semelhante a mim? Ele questiona, diz o Santo, mostrando que o nosso Deus é incomparável. O homem pode negligenciar,
O homem pode dar as costas, mas ele pode andar por toda essa terra, nos quatro cantos, e jamais existirá um Deus como o Deus verdadeiro, a qual a Bíblia revela. Jamais alguém ou alguma coisa poderá se comparar ao nosso Deus. Ele é incomparável. Aqui no verso 27 está uma das verdades sobre o povo. Eles ignoravam a presença de Deus. O meu caminho está encoberto ao Senhor. Como pode alguém pensar que poderá se esconder de Deus? Como pode alguém pensar que viverá nesta vida e fará ou falará alguma coisa sem que Deus não saiba? Deus está questionando o povo. Como vocês podem dizer isso? O meu caminho está encoberto ao Senhor. O meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Como pode alguém achar que ficará impune nesta vida? Como alguém pode imaginar que Deus não está vendo ou que Deus não está atento a fazer juízo para aqueles que precisam desse juízo? Como pode o homem pensar que ele vai continuar fazendo maldade, fazendo coisas erradas, vivendo de forma errada, de forma que Deus desagrada, e o juízo de Deus não virá sobre a sua vida? Deus aqui nesse texto está questionando isso. Olha o verso 28, não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, preste atenção, meu ouvinte, não se cansa e nem se fadiga, não há esquadrinhação do seu entendimento. Ninguém pode questionar a Deus e o seu juízo. Deus é justo, Deus é santo e Ele tem tudo sob o seu controle. No tempo certo, Ele agirá. Aqueles que fizeram o bem receberão a recompensa pelo bem que fizeram, mas aqueles que fizeram o mal receberão a recompensa pelo mal que fizeram. E nos versículos finais, 29, 30, 31, meu prezado ouvinte, aqui tem uma palavra de conforto, de ânimo para você que está perseverando em servir a esse Deus verdadeiro. Você que tem procurado aplicar o seu coração para a palavra de Deus, tem aqui a palavra de conforto, de ânimo do Senhor para nós. Ele está dizendo aqui, citando como exemplo os jovens que são vigorosos, que são as pessoas mais novas, que têm saúde. Ele diz aqui que até eles vão se cansar, eles vão se fadigar. Mas ele faz a promessa no verso 31, que aqueles que esperam o Senhor, eles terão a cada dia as suas forças renovadas. Então não é só o jovem, mas o maduro, o idoso que está perseverando em seguir ao Senhor, Deus renovará as suas forças. Renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Meu prezado que nos assiste agora, você já parou para pensar nisso? Você vivendo num mundo tenebroso como nós vivemos, um mundo de injustiças, de maldades, de violência, os ímpios aí para lá e para cá fazendo maldade, desfrutando dos prazeres da vida, andando impunemente muitas vezes, mas a você que persevera nesse caminho, persevera em servir a Deus, Deus lhe dá forças,
lhe dá asas como águias para voar mais alto. Está acima de tudo isso e lembrar e pensar que tem um Deus verdadeiro e não correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Promessa do nosso Deus. Aqueles que esperam no Senhor não serão confundidos. A cada dia, Deus renova as forças, renova a fé, renova a esperança. Sabe qual é a esperança? Esperança de vida eterna. O Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja. Precisamos nos preparar para a vinda do Senhor. Que horas, que dia vai acontecer? Nós não sabemos, não foi revelado, mas nós sabemos que a qualquer momento acontecerá e precisamos nos preparar. Esteja preparado. Você, prezado que nos assiste, que ainda não se preparou, trate de receber logo a Jesus como Senhor e Salvador e se prepare para aquele grande dia do arrebatamento da igreja. Quando for possível, venha estar conosco. Estamos aqui na rua Silva Jardim, 503. No domingo, tem estudo bíblico às 9 horas, às 10 horas a escola bíblica dominical e à noite o grande culto de louvor e adoração a Deus. Que Deus abençoe você. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma sim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma sim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas lhe entreguei, minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, prossiga tentador, Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma sim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará, se fiel e obediente eu viver. O muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma sim.
escolhido dos milhares para mim. Que fala da conversão de Saulo de Tarso, perseguidor dos cristãos, um homem extremamente religioso, o homem que perseguia pensando que estivesse fazendo aquilo para Deus, e ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Então, todos esses exemplos que nós vemos registrados na palavra do Senhor são exemplos pessoais de pessoas que, assim como nós, que temos o privilégio de termos um encontro com o Senhor Jesus Cristo, uma transformação de vida, nós vemos como Deus atua na vida das pessoas, como Deus trabalha na vida do ser humano e como Deus vai comissionando o ser humano para realizar a sua obra. Então, aqui no verso 6 diz: E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Aqui nós estivemos até comentando que o Senhor, no caso o Senhor Jesus, que apareceu para Saulo, poderia ter dito para ele o que ele queria que Saulo fizesse. Não haveria nenhuma dificuldade, mas Deus preferiu que algum outro servo dele pudesse dizer para Saulo o que ele deveria fazer. Então nós vemos como Deus usa as pessoas, né? Como Deus quer usar as pessoas. Aí, a disposição das nossas vidas, de estarmos inteiramente na mão do Senhor para sermos usados pelo Senhor. O verso 7 diz: E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então, somente Paulo teve essa experiência. Não, a Bíblia, no caso Lucas, não fala nada a respeito dos companheiros de Paulo. Não sabemos se eles também tiveram uma conversão, mas apenas Paulo teve esta conversão. Como podemos entender também que a conversão é algo individual, né? Cada coração vai receber ou não a semente da palavra do Senhor. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Então, Paulo ficou praticamente nocaute diante da refulgente luz que brilhou para ele nessa estrada, com o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Ele precisou ser guiado pelos seus companheiros para buscar auxílio na cidade de Damasco. E Paulo ali teve, como diz no verso 9, esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Então ele ficou em jejum
diante daquela maravilhosa experiência que ele teve, ele ficou nesse estado. E então uma parte também física que o relato da Bíblia nos mostra, e muitas das vezes é uma prática que, dependendo da situação em que nós estamos vivendo, é uma prática importante para estarmos mais consagrados a Deus, mais sintonizados com a vontade de Deus para as nossas vidas. O verso 10 diz: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão. Aqui podemos ver que é fazer um paralelo com 1 Samuel capítulo 3, quando Samuel, ainda um jovem, Deus também se manifestou para ele, dizendo: Samuel, Samuel. E ele não entendia. Por 3 vezes aquela voz surgiu, Samuel acordou, pensou que fosse Eli, o sacerdote, que o chamava, e depois de 3 vezes, o próprio Eli, o sacerdote, disse para Samuel que se chamasse novamente a voz, ele deveria responder: Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então, a maneira de Deus se manifestar para nós. Aqui, Deus se manifestou para Ananias, e daí vemos o que já dissemos, como Deus utiliza as pessoas. Uma pessoa que depois não vai se fazer mais menção, uma pessoa que poderíamos dizer um anônimo, mas uma pessoa de extrema importância naquele momento. Então, cada um de nós temos que nos dar conta que Deus pode nos usar, nos utilizar de uma maneira que nós, muitas das vezes, desconhecemos. Então, Deus ia usar Ananias de uma maneira toda especial, porque ali seria um vaso importante para a divulgação do Evangelho aos gentios. Então disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Da mesma maneira que Samuel também recebeu. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois que ele está orando. Nós vamos ver, depois no capítulo 10, que Deus muitas das vezes fala uma espécie de sonho duplo, né? Porque a revelação, a visão foi para Ananias. Da mesma maneira, Deus também tinha uma revelação para Saulo de Tarso, porque ele estava orando. Ele aguardava uma resposta da parte de Deus. Assim como no capítulo 10, nós vamos ver que Cornélio era um homem que orava, que buscava o Senhor, e teve uma visão. Assim também Pedro também teve uma visão, viu aquele lençol com animais considerados imundos para o judaísmo, e Pedro então foi levado à casa de Cornélio para ali anunciar o Evangelho do Senhor. Então aqui nós vemos experiências idênticas, né? Pessoas
que tiveram uma revelação de Deus e outra que teve também a revelação de Deus. E aqui nos chama a atenção que Lucas coloca que Saulo, ele estava o quê? Orando. Ele não estava mais caçando. O intuito de Saulo de Tarso, era o quê? Era uma espécie de animal que ia contra a sua presa, né? Um ódio religioso de perseguir os cristãos. Então, Saulo, ele respirava ameaça, respirava crueldade contra os cristãos. Agora ele não está mais caçando, agora ele não está mais com esse sentimento de ódio no seu coração, mas ele está orando. Então, a atitude de orar é uma atitude realmente em que podemos ver a ação de Deus na vida do ser humano, né? Paulo estava orando. O grande pregador inglês chamado Charles Spurgeon, ele disse a seguinte frase: a oração é o autógrafo do Espírito Santo sobre o coração renovado. A oração é o autógrafo do Espírito Santo sobre o coração renovado. Então, é a assinatura, né? É quando realmente a pessoa confere a ela que ela foi atingida pelo Espírito Santo de Deus, ela vai ter uma atitude de orar, de buscar a face do Senhor. Então, esse homem, ele teve essa conversão maravilhosa e agora ele estava com os seus joelhos dobrados, orando, buscando a face de Deus. E aqui é o que nós acabamos de ver, né? A visão foi dupla. Então, no verso 12 diz: e numa visão ele viu. Quem que viu? Paulo viu, né? Saulo viu, que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Então, como é importante a nossa intimidade com Deus, né? Como Deus vai agindo, trabalhando no nosso ser. E respondeu Ananias: Senhor. Ananias, a princípio, era natural esse recuo nessa responsabilidade que ele tinha, nessa missão que ele tinha de ir a um homem que era perseguidor dos cristãos. Como eu vou agora comparecer de um homem que ameaçava os cristãos? E ele vai dizer para Deus: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Então, a fama de Saulo era uma fama de homem violento, cruel, perseguidor dos cristãos. Agora, Ananias tem essa missão. E muitas das vezes, nós também podemos, às vezes, querer evitar de falar do Evangelho para determinadas pessoas, achando que aquela pessoa, ela não vai dar ouvidos, é uma pessoa difícil, mas aquilo que é impossível para os homens é o quê? É possível para Deus, né? Não existe coração na face da terra que Deus não possa mudar, interferir. E aqui está a prova disto. Um homem, podemos dizer, terrível aos olhos humanos,
agora este homem é alcançado pelo poder de Deus. E agora Ananias, ele tem essa missão. E interessante que Ananias utiliza uma definição, uma identidade para os cristãos, como nós já tivemos abordando, aos teus santos, né? Então é uma definição que eram conhecidos também os cristãos, aqueles que eram dos caminhos, discípulos. E mais para frente, em Atos 11, vai ser conhecido como os cristãos. Em Antioquia foram pela primeira vez os discípulos do Senhor Jesus, chamados cristãos, e aqui faz uma referência aos santos em Jerusalém. E Paulo vai utilizar muito dessa expressão em suas epístolas. Ele vai dar o início nas suas epístolas aos santos que estão em Corinto, aos santos que estão em Tessalônica. Então, era uma denominação utilizada pelo apóstolo Paulo. O que quer dizer aos santos que estão em Santos? Ou não podemos usar? Aos santos que estão em Santos, na Igreja Evangélica da Paz. Você pode receber essa denominação, amém? Aos santos que estão em Santos, na Igreja Evangélica da Paz. Quer dizer o quê? Aos santos que estão separados, né? Estão separados de uma maneira espiritual deste mundo, né? Estão se consagrando para Deus, estão buscando a Deus, não estão na onda deste mundo, do pensamento deste mundo, mas estão recolhidos em Deus. Então, essa é uma expressão que muito comum nos escritos de Paulo, que podemos utilizar para a Igreja do Senhor. E então aqui ele vai no verso 14, ele vai dizer: "E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome." Então, outra denominação também dos cristãos daquela época, pessoas que invocavam o nome do Senhor Jesus. E o verso 15, Deus vai dizer para ele o que significava a vida de Paulo. Disse-lhe, porém, o Senhor: "Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel." Então, esta era a função, o ministério do apóstolo Paulo. Ele vai ser um vaso escolhido para levar o evangelho do Senhor Jesus Cristo a todas as pessoas aonde ele for. Por isso Paulo diz lá em Romanos 1,16: "Pois não me envergonho do evangelho", que é o quê? Poder de Deus. A palavra poder no grego significa dínamos. É uma dinamite, é algo que explode no coração da pessoa, né? Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, Paulo, ele teria essa função de levar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui tem um outro lado: "E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome." Então existe este lado, né? Que ele foi
um grande perseguidor, uma pessoa que sofreu pelo fato de ter essa postura, esse trabalho de levar a palavra do Senhor aos perdidos, né? Ele foi apedrejado, ele foi açoitado, ele teve que, nós vamos ver na sequência, ele teve que fugir de Damasco dentro de um cesto. Então foi uma pessoa que era um perseguidor e agora é um perseguido pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Então ele iria padecer. O verso 17 diz: E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse, observem a narrativa de Lucas, né? Irmão Saulo. Agora não era mais aquele perseguidor, mas era tratado como irmão. Ananias reconheceu aquele homem que era o grande perseguidor dos cristãos como um irmão. Qual deveria ter sido o coração de Saulo, né? Puxa, agora eu sou um irmão, né? Antes um perseguidor, agora esse homem está me chamando de irmão. Como é que Deus faz, né? Coisa maravilhosa. O tratamento. E ali nós vamos ver que, a partir desses momentos, com certeza Ananias falou do Evangelho para Saulo. Ele recebeu os primeiros ensinos a respeito da vida cristã. Ele recebeu o que nós chamamos de discipulado. É o leite, primeiro leite, que vai alimentar as almas daqueles que estão iniciando na carreira cristã. Então, Saulo, ele vai receber este ensino tão importante para um crescimento espiritual. E aí Ananias vai dizer, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e seja cheio, aleluia, do Espírito Santo. Não é um coração cheio de vingança, de perseguição, mas agora o coração de Saulo deveria ser cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz aos Efésios 5,18, não vos embriagueis com o vinho. O que faz o vinho? O que acontece com o vinho? Mas está no texto bíblico. Onde há o quê? Contenda. O vinho traz contenda, não é? É o oposto. Não vos embriagueis com vinho, onde há contenda. Mas o quê? Enchei-vos do Espírito Santo. É a plenitude do Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus, ele vai habitar. Paulo, a partir daí, foi cheio do Espírito Santo de Deus. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Então, ele ali recebeu esses primeiros passos importantes da vida cristã, né? E aqui a palavra de Deus nos diz que ele foi batizado. Então, algumas lições práticas que podemos tirar deste encontro de Ananias com Saulo. Deus pode operar, pode usar cristãos desconhecidos, ou não pode? Deus pode usar cristãos desconhecidos, né?
uma pessoa como Ananias, foi extremamente usado naquele momento tão importante para a vida de Saulo de Tarso. Então Deus, Ele utiliza de cristãos até desconhecidos. Obedecer à vontade de Deus é algo de muita importância, né? Ananias obedeceu à vontade de Deus, deixou os seus questionamentos de lado a respeito daquele homem, e naquele momento ele obedeceu à vontade de Deus. A obra de Deus, ela deve ser uma obra equilibrada, né? Então, nós vemos um equilíbrio nas ações deste homem chamado Ananias. E uma outra lição que podemos também tirar deste encontro é o valor de uma pessoa que é salva para o Senhor Jesus Cristo. Nós não sabemos os planos de Deus na vida de uma pessoa que às vezes é uma pessoa que lá fora foi um instrumento de Satanás. Mas quando Deus coloca o seu espírito, faz uma transformação nessa vida, essa pessoa é um instrumento na mão de Deus, né? Alguém que Deus pode utilizar. Daí o nosso dever, a importância que devemos ter para com os nossos jovens, especialmente, que estão em formação, estão crescendo. Nós não sabemos o dia de amanhã desses jovens. O tempo vai passar rapidamente, e esses jovens podem ser o futuro da igreja, futuro pastor, professor, músico. Então nós não sabemos. Assim também as crianças. Nós não sabemos o que Deus tem preparado para uma criança, não é? Nós não sabemos. Ali pode estar uma pessoa de extrema importância na mão do Senhor, uma pessoa que pode ser utilizada pelo Senhor. Então, muitas das vezes nós não temos e nunca vamos ter essa capacidade que somente Deus, Ele dá para os seus servos. Aqui no verso 19, tem uma outra função, né? Aquele homem que era um perseguidor, agora ele vai ser perseguido. Vai mudar a situação, né? E tendo comido, diz o verso 19, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Então, aqui mais um momento na vida de Saulo, onde ele teve aquela convivência, né, com os irmãos. Ele pôde sentir o amor dos irmãos, o carinho dos irmãos. Ele pôde sentir a assistência mútua que existia ali naquela comunidade em Damasco. Devemos lembrar que o grande número de pessoas que estavam ali em Damasco eram cristãos helenistas, né? Cristãos, muitos que vieram do judaísmo, mas que tinham uma fala grega. E Saulo também, ele era um helenista, né? E então aqui ele vai receber esses primeiros cuidados dos cristãos. E logo, diz o verso 20, nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o quê? O Filho de Deus.
Então, aqui nós vemos essa pregação, ela está envolvida com a experiência que Saulo tinha, né? Saulo perseguia quem? Os cristãos, né? E Jesus, quando apareceu para Saulo, disse o quê? Saulo, Saulo, por que me persegue? Ou, não poderia falar, por que persegue os cristãos? Mas Jesus falou, por que me persegue? Utilizou uma expressão pessoal. Paulo, por que você está me perseguindo? Então, Saulo, ele não conhecia o Senhor Jesus Cristo. Agora, ele vai pregar o Senhor Jesus Cristo como Lucas utiliza, o Filho de Deus, aleluia. Não era simplesmente um Jesus qualquer, um Jesus como as pessoas no mundo que não tiveram uma experiência com Cristo, pensam do Senhor Jesus. Ele foi um introdutor de religião, ele foi isso, foi aquilo. Mas não. Conhecer a Jesus como o Filho de Deus, aleluia. Filho de Deus, unigênito de Deus. E Paulo, vamos ler um texto que está em Gálatas, capítulo 1, verso 16. Revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue. Então, essa revelação que Paulo teve a respeito do Senhor Jesus Cristo foi algo impactante na sua vida, né? Vamos para Romanos, capítulo 1. Paulo vai iniciar essa epístola dizendo assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Então era um homem convicto, um homem que tinha tido essa experiência maravilhosa com o Senhor Jesus Cristo. Então daí essa declaração do apóstolo Paulo. Verso 21, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? Então aqui uma outra definição para os cristãos, aqueles que invocavam o nome do Senhor Jesus Cristo. Os cristãos viviam sobre o domínio dos romanos e todos deveriam prestar uma espécie de culto ao imperador César, imperador romano naquela época, e seus sucessores. Então todos diziam dizer, Ave César, César é Senhor. Mas os cristãos não faziam isso. Os cristãos diziam, Ave Jesus Cristo, Jesus Cristo é Senhor. Então, aqui eram pessoas que em Jerusalém invocavam este nome, e para isso veio aqui, para levar presos aos principais dos sacerdotes. Aquelas pessoas ficaram de boca aberta. Não é este o perseguidor? Como que agora ele vai falar no nome daquele que ele perseguia? Que mudança, né? Que transformação
Por isso, Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. Né? Vão dizer, talvez disseram para você, olha, o pastor fez uma lavagem cerebral na sua mente. Já ouviu isso? É uma mudança. No grego chama metanoia. É dar meia volta, volver e caminhar para outro caminho, né? É o que Cristo faz em nós, nas nossas vidas. Essa mudança tremenda interior que é conhecida como novo nascimento. Continuando o verso 22. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Então ele fazia questão agora de mostrar o Senhor Jesus como o Cristo. O que significa o Cristo? Ungido, o Messias, né? Então, o Cristo, aquele era o que o Antigo Testamento apontava. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Então aqui, irmãos, não é muito específico, mas quando Lucas fala desses muitos dias, a gente pode entender que Paulo ele ficou 3 anos na Arábia, né? Ele teve uma experiência de ficar 3 anos na Arábia. Nós podemos ver em Gálatas, capítulo 1, verso 15, ele vai falar sobre essa experiência. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, então, aqui nós vemos na narrativa que Paulo faz aos Gálatas, essa experiência que ele teve de se recolher. Ele não consultou carne nem sangue, ele não foi a Jerusalém consultar os apóstolos, mas ele saiu e ficou esse período longe, né? Então, o verso 24. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. Então aqui ele fala dessa experiência que ele teve. Você já foi descido dentro de um cesto? Uma experiência não muito agradável, né? 2 Coríntios, ele vai falar dessa experiência. 2 Coríntios, capítulo 11, no verso 32 e 33, em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guarda às portas da cidade dos damascenos para me prenderem, e fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. É uma experiência que Saulo teve. O verso 26, já estamos concluindo. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo.
Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus, falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo-o, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Então aqui aparece um outro personagem que foi Barnabé. Barnabé significa filho do Consolador. Este homem também foi muito importante, porque os apóstolos não queriam receber Saulo, né? Ficaram como que esse homem aí é um dos nossos? Então, Barnabé, ele pôde fazer essa ponte, né? E outra importância aqui é no verso 29, que ele disputava também com os gregos. Daí já vemos a missão de Saulo de falar para os gentios. Os gregos aqui eram judeus helenistas, né? E a igreja crescia. Que Deus possa estar nos abençoando também, para que cada um de nós seja usado e aconteça, como diz aqui, e a igreja em toda a Judéia, Samaria, Galiléia tinha paz e eram edificada, e se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Que Deus possa nos abençoar. Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelos? Então venha conhecer a Rinaldi Odonto. Tem estacionamento próprio? Você poderá contar com uma agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação e procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias são feitas com aparelhos de última geração. Nossa satisfação aqui na Rinaldi Odonto é ver você feliz, com seu sorriso sempre bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones: Clínica 1 3233 2540, Clínica 2 3203 2464. Na Rinaldi Odonto você recupera a beleza do seu sorriso.